Bom, pessoal, agora eu vou resolver a questão número 3 da lista de exercícios do movimento uniforme e o cinemático do encontro. Essa questão 3 do Enem PPL 2023, ele fala o seguinte: duas pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea, cujo comprimento é d. Então, aqui não dá o número, o valor do comprimento, é só uma representação, d, ok? Então não se assustem, é só letrinha esse exercício, não tem problema, tá? Não precisa ter menos letrinha. Elas percorrem todo o percurso e ao final dele retornam ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Então a gente tem duas pessoas, tá? Que elas vão sair de casa lá no mesmo ponto, elas vão se exercitar numa pista retilínea, cujo comprimento vale d. Elas percorrem todo o percurso e ao final dele retornam ao ponto de partida, então, onde elas começaram, pelo mesmo caminho. Então elas vão e voltam, tá? Essa é a historinha. A primeira delas, a primeira delas caminha com velocidade de módulo v, tá? Essa é uma representação, ele caminha com v de velocidade, qualquer valor ainda. E a segunda corre com uma velocidade de módulo 2v. Ou seja, esse exercício ele é aquele exercício que não importa o número. O que importa é a relação entre os valores. Então, veja, a pessoa 2, ele tem o dobro da velocidade da pessoa 1. O que importa é a relação e não o valor em si, ok? Então beleza. E aí as duas vão partir do mesmo ponto, no mesmo instante, e ele pergunta: qual é a distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez? Ou seja, é novamente um exercício de encontro. O que vai acontecer aqui? Né? Esse daqui é o ponto inicial. E o ponto onde eles vão se encontrar? Então, eu posso redesenhar isso. O mesmo trajeto retilíneo de comprimento d, mas como a pessoa 2 tem o dobro da velocidade, então, só desenhando aqui, né? O 2 tem a velocidade de 2v, enquanto a pessoa 1 aqui, ele tem a velocidade só v, ok? Como a pessoa, ela tem o dobro da velocidade, a pessoa 2, é óbvio que ela vai ir e vai voltar. Ela vai ir, vai voltar mais ou menos aqui, enquanto o outro ainda está indo. E nesse trajeto, a pessoa 1 ainda está indo, e mais ou menos nesse ponto é que elas se encontram, tá? O 1 só conseguiu ir, mas o 2 foi e voltou um pouquinho, e nesse ponto aqui eles se encontraram. E aí a pergunta é: qual é a distância? Esse daqui é o 2, esse aqui é o 1. Qual que é a distância percorrida pelo 2? Então isso aqui é importante. Não é pelo 1, é pelo 2. Nossa, mas como que eu vou saber isso? E ainda nas respostas só tem letrinha. Não tem problema. Você vai pensar a seguinte ideia. Lembra que eu disse que o que importa nesse caso, quando tem um exercício de letrinhas, o que importa é a relação entre as coisas. Então, o 2 tem o dobro da velocidade de 1. Se o 2 tem o dobro da de 1, você concorda que o 2 ele anda uma distância 2 vezes maior que a primeira? Então é essa a ideia. A distância percorrida pelo 2, vamos dizer, né, o delta S percorrido pelo 2, ele tem que ser o dobro da distância percorrida pelo 1. Ele vai andar mais. Então, olha só que legal. Aqui a gente vai precisar chamar uma certa distância de x. A gente faz isso porque a gente não tem noção, né? Como assim? A gente sabe que o 2 ele anda essa distância d, e
ele volta, mas eu não sei quanto que ele volta, se eu não sei x. Ok, e o 1? 1 eu também não sei. Ah, vou colocar y, você pode colocar y. Mas veja que essa distância aqui é o total menos o x. Então vamos colocar d menos x. Ter uma incógnita não tem problema. Então, assim, mas quanto menos incógnitas, melhor. Né? Se você colocar x e y, é incógnita demais. Então, x e d menos x. Tá? Senão, se colocar só y aqui, depois você vai ter que entender que esse y vale isso daqui, d menos x. Ok? E aí, como que a gente pode relacionar? Tá aqui, ó. Essa daqui é a relação principal que você precisa entender nesse exercício. Eu sei que o espaço percorrido pelo 2 é o quê? É a distância de ida d mais um pouco que ele volta, mais x. Isso daqui é o dobro do delta S1. Qual que é o delta S1? D menos x. D menos x. Tá? Nesse tipo de exercício é importante que quando você está montando a expressão, você veja que só tem duas incógnitas. Porque aí você consegue isolar o d ou o x. Agora, se você tiver três incógnitas, você isola um, mas vai ter dois valores lá no outro. Tá? Aí não vai ser interessante para nós nesse caso. Tá? Então, esse daqui está interessante, a gente consegue isolar tanto o d quanto o x. O que a gente vai querer isolar? A gente tem que isolar o x. Por que a gente tem que isolar o x? Porque x é o valor que a gente não tem. Tá? Porque o exercício, se você for ver o enunciado, ele não fala de x, ele fala de d. Se o exercício ele fala de d, é porque ele quer na sua resposta final que tenha o d. Mas o exercício não fala de x. Eu que coloquei o x aqui. Se eu coloquei esse x, eu preciso relacioná-lo em termos de d. Como assim em termos de d? Veja só, eu vou isolar o x aqui. Então, d mais x igual a 2 vezes d, né? Como se chama isso? Chuveirinho? Não, né? Chuveirinho. É chuveirinho? Quer fazer chuveirinho? Tá, assim, provavelmente lá no YouTube vai dar isso daí. Então, se não souber como faz isso, chuveirinho ou multiplicação com parênteses, bom, eu não me lembro bem o nome, mas basicamente você vai multiplicar aqui e aqui. Então, 2d menos 2 vezes x, menos 2x. Tá? Então, eu vou isolar o x. Então, deixa o x aqui, passa o menos 2x para o lado esquerdo, tá? Mais 2x. Então, tudo que vai estar na esquerda é só o x. E na direita? Vai só o d. 2d, d positivo, passa para o lado negativo, menos d. Então, a gente tem que 3x igual a 2d menos d. Mas eu quero isolar o x, senhor. Pega esse 3 que está multiplicando e passa dividindo. Se você fazer isso, o que você vai encontrar? Que x igual a d dividido por 3. Isso é aquilo que significa eu dizer. O que é o x em termos de d? X é o 1/3 de d. Eu estou relacionando x com d. Então, qual que é o valor desse x aqui? D sobre 3. Ok? Então, eu poderia substituir esse x, e eu substituo porque eu não quero x. O x só está lá temporariamente. E aqui, substitui também d sobre 3. Ok? Como ele quer só o valor que a pessoa 2 percorreu, vai ser o quê? D mais d sobre 3. Tá? E se o exercício pedisse o valor que 1 percorreu? Aí seria d menos d sobre 3. Tá? Então, para a pessoa 2, qual é a distância que ele percorre? D, a distância de ida, mais a distância de volta, que é d sobre 3. D mais d sobre 3. Sorry, não tem isso aqui, não tem isso nas respostas, não. Você tem que deixar bonitinho. Como que eu deixo bonitinho? Multiplica por 3 em cima e embaixo. Por que, senhor? Você vai entender. Mas eu posso fazer isso já que 3 dividido por 3 dá 1. Não altera o valor, o resultado final. Ah, senhor, eu entendi que você fez isso para deixar os dois com a mesma base. Isso!
Agora, como os dois estão na mesma base, que é 3, eu posso uni-los e somar só o que está em cima. 3D mais D. Tá? Só eu não sei como que faz isso. O que eu tenho que revisar? Soma de frações. Ok? Soma de frações. 3D mais D, 4D. Dividido por 3. Então, esse daqui é o resultado final. E o exercício, né? Letra C. Letra C. 4D sobre 3. Então, por hoje é isso, pessoal. Bons estudos.